Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muita alegria, muito zelo e muito carinho para você que nos acompanha. Temática de hoje, os sinais da segunda vinda de Cristo. Daqui a pouquinho o reverendo Hernandes Dias Lopes trará a mensagem sobre esse assunto. Tenho certeza ela será esclarecedora, mas antes disso, tem um bate-papo especial. Bate-papo que você já tem se acostumado a ver todas as semanas aqui no Verdade e Vida, sempre tendo aqui o privilégio de receber um amigo, um convidado. Hoje, mais uma vez conosco, reverendo Davi Nogueira, pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba, também conselheiro da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Reverendo Davi, seja bem-vindo mais uma vez ao Verdade e Vida. Muito obrigado, Rodrigo. É sempre uma alegria enorme, privilégio estar com você na sua casa e podermos compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Alegria. Muito obrigado pelo convite. Hoje um assunto muito interessante que desperta muita curiosidade, né? E às vezes até mesmo algumas dificuldades de compreensão quando a gente fala sobre a expectativa da segunda vinda de Cristo, o real significado disso, mas a compreensão, o entendimento, a crença, a fé de que Jesus entrou na história, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus, mas que voltará novamente, ela é fundamental para nós que somos cristãos, que somos discípulos e discípulas de Jesus. Por que isso acontece? Porque essa crença na segunda vinda de Cristo é tão importante e significativa para nós. Veja, Rodrigo, a gente só tem duas certezas nessa vida. Se amanhã a gente acordar, o Senhor está conosco. Se a gente não acordar, nós estamos com o Senhor. Viver nessa perspectiva é algo maravilhoso. Porque, veja, a segunda vinda de Cristo, ela não é uma agenda, ela é uma certeza. Nós não vivemos olhando para o céu, nós vivemos olhando para a cruz de Cristo, onde nós fomos redimidos pelo precioso sangue do Senhor Jesus, e essa certeza que se traduz no dia a dia como esperança, ela toma conta do nosso coração. O Senhor Jesus vai voltar, todo olho verá e toda língua confessará o nome dele para todo sempre. E quando a gente fala, né, dessa questão dos últimos dias, né, dos sinais dos últimos dias, muitas pessoas pensam de alguns acontecimentos em um espaço curto de tempo que antecede ali então a volta de Cristo, mas segundo as Sagradas Escrituras, né, nós já estamos inclusive vivendo os últimos dias, né, desde Pentecostes, né, isso é anunciado. O que isso significa? Nós estamos vivendo os últimos dias. Primeiramente significa o governo absoluto do Senhor na história. O profeta Joel já anunciava o dia em que o Espírito Santo seria derramado. Essa profecia se cumpriu logo nos primeiros dias após a ressurreição do Senhor Jesus, e então a igreja vive nessa perspectiva da volta de Jesus. Não é algo, como disse, que se torna uma agenda, mas uma perspectiva. Agora é importante essa questão dos sinais propriamente ditos. No texto de Mateus 24, o próprio Senhor Jesus é argumentado sobre isso. Mas, veja, uma perspectiva interessante, Rodrigo, e eu queria convidar você a pensar comigo nisso. Nós somos muito presos à ideia de tempo, começo e fim. Né? Um dedinho de teologia. Existem algumas palavras na Sagrada Escritura, especialmente no grego, língua original do Novo Testamento, que estão traduzidas para o português como princípio e fim. Mas veja, dizer que o princípio é o começo depende muito do seu contexto. Assim como dizer que o fim dos tempos também é o encerramento, é determinado pelo seu contexto. O Senhor Jesus, em Mateus 24, ele diz que nós vamos observar essas mazelas da vida. Guerras, rumores de guerras, pandemia e tudo isso que nos afeta. Agora, ele diz que tudo isso é o princípio das dores. Não significa que quando essas coisas começarem a acontecer, o mundo vai acabar.
mas significa que estas coisas causam dor. O princípio ativo da dor, viver ao vivo. E justamente por isso, termina dizendo que o evangelho será pregado, então virá o fim. Porque assim como essas coisas, essas tragédias causam dor, o evangelho é a finalidade, é o propósito, é o antídoto, é a graça de Deus para a gente viver diante dessas dores. E isso é toda a nossa vida até a volta de Jesus. O reino, então, ele se inicia ali com Cristo, a gente começa, né, a ter essa expectativa, ele envia, né, sobre nós o Consolador, como você disse, foi, né, prometido, né, uma profecia ali ainda nos tempos de Joel, e a gente, então, passa a viver mais ainda em um mundo que é instável, porque o reino de Deus, ele se estabelece com a vinda de Cristo, mas ele não se dá de forma plena, isso acontecerá na eternidade, mas como esse mundo, então, ainda é instável, ainda está contaminado pelo pecado, nós vivemos essas nuances. Como que a gente pode perceber isso no dia a dia, né? De que ainda que Jesus tenha estabelecido o seu reino, ele ainda não se deu de forma plena. O que mostra isso para a gente? A gente costuma dizer que o reino de Deus é já, mas ainda não. Já porque ele está próximo. É interessante, eu gosto de pensar assim, Rodrigo, próximo não como algo que está chegando, mas próximo como essa água está de mim, ao alcance da minha mão. O reino de Deus está diante de nós. Ele foi inaugurado com a chegada do nosso Senhor Jesus. Mas algo interessante que nós precisamos perceber é que é justamente por conta dessa instabilidade própria da existência humana e de todas as questões que envolvem a vida, que nós estamos aqui agora, dizendo para você que o reino de Deus está aqui, ao seu alcance, que Cristo morreu na cruz, ressuscitou e habita na história por meio do seu Espírito e vai voltar. Nós estamos compartilhando isso para que você vive em novidade de vida, para que você entenda que há uma outra perspectiva de viver o dia a dia, que é a perspectiva do Evangelho, é viver todos os dias no Senhor, para o Senhor, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém, como escreve Paulo aos Romanos no capítulo 11. Amém. Então, nesse sentido, né, qual que deve ser o papel, as atitudes, né, do discípulo, da discípula de Jesus, que aguardam ansiosamente o retorno do seu Senhor? Você usou uma palavra interessante. Seguir o Senhor Jesus não significa que o Senhor Jesus tem um perfil no Instagram. Então nós vamos lá e clicamos no nome dele, então nos tornamos seguidores de Jesus. Não. Significa nos tornarmos discípulos de Jesus. Vai para muito além de seguidores. Significa viver a nossa vida como se fôssemos exatamente como se Cristo estivesse ali. Porque quando entendemos que Cristo vai voltar, e que a igreja é um instrumento do Senhor para comunicar isso ao mundo e dizer que sem Cristo nós estamos perdidos, conforme Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 2, um tratado ali teológico maravilhoso que deixa claro que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E Ele diz que pela graça que nós somos salvos, não pelas nossas obras. Mas, ao mesmo tempo, ele conclui dizendo que quando estamos salvos em Cristo, quando nos rendemos ao Senhor, nós vivemos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Viver com Cristo significa praticar as obras de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse que coisas maiores, não na perspectiva de poder ou de coisa sobrenatural, mas da grandiosidade, da relevância. Então, é viver uma vida relevante, que exala o bom perfume de Cristo. Amém. E muita gente, pastor Davi, né, quando pensa, seja na morte ou na vinda de Jesus, né, no fim da sua própria vida aqui na história como conhece, tem um pouco de medo, né? Pensa, como é que vai vir? Jesus vai aparecer, tem medo de acontecer, isso quando vai acontecer? Mas isso não é razão para a gente temer ou não ter esse tipo de temor, muito pelo contrário, né? Mas é para gerar em nós expectativa, esperança. Como que nós podemos, então, não ter medo, mas sim ansiar por isso?
Rodrigo, nos primeiros anos da minha caminhada com o Senhor Jesus, e lá se vão mais de 20, eu ouvi algo de um pastor que marcou a minha vida. Ele dizia que temer a Deus, preste atenção nisso, temer a Deus é levar a Deus a sério. E isso é muito importante para um entendimento dessa perspectiva. Porque o apóstolo Paulo dizia que o desejo do seu coração era partir para estar com Cristo, e ele diz que isso é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que a gente possa desfrutar nessa vida. Então, quem vive, me permita, quem vive com medo da volta do Senhor Jesus não entendeu o grande propósito do Senhor, que é a eternidade. Existe toda uma eternidade preparada para nós. Se nós entendemos isso, na verdade, a nossa perspectiva muda radicalmente. Nós aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus e nos oferecemos como resposta, como acabamos de dizer, a essas dores do mundo. Então, como disse, não é viver olhando para baixo, é viver olhando para o alto, mas viver olhando para a cruz do nosso Senhor Jesus. Amém. Você, daqui a pouquinho, vai poder ouvir também a mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes falando exatamente sobre esse assunto, trazendo esclarecimentos para algumas dessas dúvidas. A temática de hoje, os sinais da segunda vinda de Cristo. Você pode conhecer um pouquinho mais da Igreja Presbiteriana do Brasil ali nas nossas mídias sociais, sempre buscando pelo @IPBOficial, e você pode conhecer mais também do conteúdo que nós temos produzido, nossos programas, inclusive o Verdade e Vida, não apenas o nosso canal do YouTube, mas agora também uma plataforma muito especial, o IPB Multi. Basta você digitar lá no seu navegador multi.ipb.org.br. Você vai ter contato com tudo aquilo que nós temos produzido, com muito carinho para você, explicando um pouquinho também daquilo que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, cremos e temos feito para honrar a Deus em todo o tempo. Não sai daí não, daqui a pouquinho a gente continua com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Eu quero partilhar com você a palavra de Deus, trazendo um assunto da mais alta importância para todos nós, um tema atual e necessário, os sinais da segunda vinda de Cristo. E vou basear esta mensagem em Mateus capítulo 24 e vou pedir que você acompanhe a leitura dos versos 1 a 3. Mateus 24, verso de 1 a 3. Vamos ouvir a leitura deste texto. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O Senhor Jesus Cristo está no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, ampliado e embelezado pelo rei Herodes o Grande, o Herodes I. Era um palácio de uma beleza magnificente, um palácio de mármore bordejado de ouro, uma das obras arquitetônicas mais belas daquele primeiro século.
Os discípulos galileus, olhando para aquela construção monumental, dizem assim para Jesus: Mestre, vede, que templo, que obras, que construção. E Jesus responde para eles: pois não ficará pedra sobre pedra. Tudo vai ser jogado por terra, colapsar. Então, quando Jesus está no Monte das Oliveiras, os discípulos vêm e perguntam para ele: Mestre, quando vai ocorrer essas coisas? Ou seja, da destruição do Templo de Jerusalém? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então Jesus responde aos discípulos naquilo que nós chamamos de o grande sermão profético de Jesus Cristo, registrado em detalhes aqui em Mateus 24 e Lucas 21. O Senhor Jesus Cristo vai usar este fato histórico ocorrido décadas depois, a destruição de Jerusalém, a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, quando Israel, o povo de Israel foi disperso pelo mundo, na mais longa diáspora, do ano 70 a 14 de maio de 1948, mais de 1.800 anos, quando Israel retorna milagrosamente, cumprindo as profecias bíblicas, para o seu território. Mas agora o Senhor Jesus Cristo vai trazer para nós aquele que nós chamamos de os sinais, pois esta foi a pergunta dos discípulos: que sinais ou que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus passa a elencar para nós quais são esses sinais. Quais são essas profecias? Chama a sua atenção para o fato de que, na sua primeira vinda, centenas de profecias sobre a primeira vinda se cumpriram, rigorosamente. Nenhum tio pode cair. A palavra de Deus não pode falhar. As profecias não são previsões incertas, vagas. Não. Deus escreve a história antes dela acontecer. Se os sinais da primeira vinda se cumpriram, os sinais da segunda vinda estão se cumprindo. E hão de se cumprir, literal e rigorosamente. Quais são esses sinais? Veja você, em primeiro lugar, quando Jesus alerta no verso 4, Mateus 24, 4, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E aqui está o primeiro sinal, o engano religioso, a proliferação das seitas, das falsas religiões, das falsas crenças, dos falsos cristos, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, pregando falsas doutrinas, criando falsas igrejas, produzindo falsos crentes. Este é o primeiro sinal. Uma galopante apostasia e abandono da verdade. Depois, no verso de número 6, está escrito: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E ele vai dizer que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então este é um segundo sinal, a explosão dos conflitos internacionais ou domésticos. Arnold Toynbee chegou a afirmar que a história da humanidade é a história das guerras. Nós selamos um acordo de paz, investindo em armamentos de destruição. O arsenal nuclear que nós temos hoje dá para destruir o planeta mais de uma dezena de vezes. O orçamento mais robusto das nações é com as guerras,
é com armamentos de guerras. A paz que nós temos entre as nações é uma paz postiça, a paz do medo. Nós só no século passado, no século XX, enfrentamos 2 sangrentas guerras mundiais. A primeira, 1914 a 1918, mais de 30 milhões de pessoas foram mortas. Depois vem a Segunda Guerra, 1939 a 1945, mais de 60 milhões de pessoas mortas. Mas depois vem as mortes crudelíssimas, sob as mãos dos regimes totalitários, comunistas, fascistas, que trouxeram derramamento de sangue entre as nações, regimes totalitários, ateístas, que tiraram a liberdade do povo e massacraram as nações. Tivemos guerras étnicas, como em Ruanda, mais de 1 milhão de pessoas mortas. Guerras religiosas, que ainda espalham terror mundo afora. E isto é um sinal eloquente da segunda vinda do Senhor Jesus. Mas o texto prossegue, no verso 7, quando Jesus disse que haverá fomes e terremotos em vários lugares, e eu pego carona do texto paralelo de Lucas 21, quando ele fala também de epidemias. Então você vai perceber, primeiramente, que um dos sinais da segunda vinda é o problema da fome. O problema da fome não é porque falta provisão, falta justa distribuição. Enquanto uns morrem de comer, outros morrem de fome. Se nós usássemos todos os recursos que tem e se gasta com armas de destruição para distribuir pão, não haveria fome no mundo. Mas também há aqui a descrição de que haverá epidemias. O mundo sempre foi assolado por epidemias, como a peste negra, que ceifou 1/3 da Europa. Você vê a febre espanhola no começo do século XX, que foi devastadora. Você vê a pandemia da Covid-19, que assolou o mundo, gerando mais de 6 milhões de pessoas ceifadas por este vírus. E as epidemias estão por aí, desafiando a ciência, abalando o poder político e econômico das nações. Mas também o Senhor Jesus alertou para a questão dos terremotos. Vale destacar que esses terremotos, que sempre existiram, estão se intensificando num volume estratosférico. Tudo isso são alertas de Deus, são sinais para que nós antenemos e levantemos a nossa atenção, que Jesus breve voltará. Mas tem mais, no versículo 8, Jesus fala da perseguição religiosa. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vejam vocês que os cristãos, eles são odiados e eles são mortos, não porque cometem crimes. Eles são odiados por causa do nome de Jesus. São odiados por ter uma Bíblia. São odiados por falarem do nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. São presos, são torturados, são fuzilados, são jogados nas cortinas de ferro, nas cortinas de bambu. Ainda hoje, em muitos países, você é perseguido se você se declarar um cristão. Muitos filhos são deserdados por seus pais ou até assassinados por eles, se declaram cristãos. Está cumprindo este sinal da segunda vinda de Cristo. Mas ainda, está escrito no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o mundo hoje é um mundo cuja iniquidade está se multiplicando. A sociedade está pelas avessas. Não se trata apenas de uma tolerância ao erro, é uma promoção do erro, é uma inversão de valores. O que era errado virou certo, aquilo que é certo virou errado. Chamam luz de trevas e trevas de luz, doce de amargo e amargo de doce. A família está sendo desconstruída.
A ideologia de gênero tem sido devastadora para atormentar as famílias e trazer distúrbios para a mente das crianças. A liberação das drogas, devastando a saúde emocional da nossa juventude. O crime sendo incentivado, as injustiças sendo praticadas. Todas estas coisas são como que uma explosão de iniquidade, onde a vida não é valorizada na prática criminosa do aborto, onde as drogas são liberadas para destruir famílias, onde a ideologia de gênero destrói a questão da essência da formação humana, porque Deus fez homem e mulher, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Todas essas formas de iniquidade são para nós um alerta. Jesus breve voltará. Mas eu quero concluir com um sinal que está aqui no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Apesar das proibições, apesar das limitações, apesar das perseguições crudelíssimas que os cristãos têm sofrido por pregar o evangelho, o texto está dizendo que este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então virá o fim. E eu louvo muito a Deus, porque nós estamos vivendo numa época muito empolgante da história, apesar de todas as lutas que descrevi, que é a chegada da internet, onde você pode falar para as nações, onde você pode pregar, e esse sermão que eu estou pregando para você vai subir para uma plataforma de YouTube, e pessoas vão poder assistir essa mensagem no mundo todo. E eu louvo a Deus por isso, porque desta maneira nós estamos com portas e janelas abertas para o mundo, para que o evangelho seja pregado em todo o mundo, e assim cumprir essa profecia bíblica. Está escrito: então virá o fim, então Jesus voltará, então Jesus se assentará no trono para julgar as nações, então Jesus Cristo vai reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas recebemos um alerta: vigiai, vigiai, porque a vinda de Jesus será breve, será pessoal, repentina, inesperada, vitoriosa e gloriosa. Você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Hoje é o momento, agora é o tempo de você se preparar, entregando a sua vida a Jesus. Eu vou orar por você. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que possam ter um encontro com Cristo e receberem dele a vida eterna. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temática de hoje: os sinais da segunda vinda de Cristo. Se esse programa foi esclarecedor para você e você quer compartilhar com seus amigos e parentes, é muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, o código de área é o 11 947 18 94 50, e você envia para a gente a palavra vida e a gente vai mandar para você o programa de hoje no seu telefone para você compartilhar com quem você quiser. Você encontra também todos os nossos programas lá no YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil, youtube.com/IPBOficial, e também no YouTube do programa Verdade e Vida, youtube.com/programa Verdade e Vida. E aí você vai poder assistir e assistir de novo todos os nossos programas, a cada semana, sempre trazendo as verdades do Evangelho até você. Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, no mesmo horário e no mesmo canal.